Boa noite, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas a 2026, neste perfil do Orientando Famílias, primeira live do ano. Eu tentando ainda me ajeitar aqui com vocês. Normal, né? Mas hoje o nosso papo vai ser muito bacana. Até demorei para passar para a equipe aqui o tema da live, né? Porque eu fiquei pensando o que eu queria falar com vocês, o que eu queria conversar com vocês, enfim. E aí eu tive a ideia de falar com vocês sobre o que espera, o que vocês podem esperar da OAP em 2026. Vamos então conversar sobre 2026, o que espera 2026. O que vocês podem esperar, na verdade, né, em 2026 aqui no campo da orientação parental. E eu me esforcei bastante para não trazer para vocês só impressões, tá? Embora eu as tenha, né? Embora a gente já esteja trabalhando muitos anos nessa área, e a gente tem ali, normalmente a gente consegue perceber como é que vão se modificando, né, as demandas, os padrões de demandas ao longo dos anos. O que vem aumentando, o que vem diminuindo. Então, por exemplo, quando eu comecei, a gente tinha uma demanda muito maior, que era uma demanda que se confundia com a demanda que chega para os profissionais de educação parental, que é de birra, de desfraude, desmame, enfim. E conforme a gente foi se consolidando, né, enquanto psicólogas clínicas que atuam nesse campo da parentalidade, a gente começou a perceber uma mudança aí nesse padrão de demandas que chegavam pra gente. Mas eu não quis trazer só essa perspectiva da experimentação, né? Porque a minha clínica é um recorte, né? Pode ser que ela não reflita a clínica de vocês. Então eu fui buscar dados, eu fui realmente entender esse mercado, entender o que mudou do ano passado para cá e o que vocês podem esperar, tá? E aí eu vou mostrar para vocês por que a clínica com pais ela vai tender a crescer ainda mais em 2026. A gente já vem numa crescente de demanda. Eu ainda me surpreendo um pouco quando vocês vêm, né, me perguntando, e aí teve uma colega que eu ainda não respondi, a gente tá conversando no WhatsApp, mas eu ainda não, uma seguidora aqui que eu ainda não respondi, eu vou te responder, fica tranquila, que ela me faz exatamente essa pergunta: você acha, eu tô em transição de carreira, você acha que tem demanda de trabalho, será que eu vou ser muito ousada se eu parar de atender, né, se eu não atender mais crianças e adolescentes, se eu sair da clínica infanto-juvenil e começar só e definir, né, e estreitar o meu nicho? E eu ainda não respondi, mas eu vou aproveitar essa live para responder que sim, que vale muito a pena. A gente tem uma previsão, que não é uma previsão de Fabrícia sensitiva, tá? É uma previsão que eu vou mostrar para vocês aqui em números. A gente tem sim uma previsão de crescimento muito grande da demanda de OP em 2026, e por isso que a gente inclusive intensificou, né, todas as nossas ações de formação. Então a gente modificou, né, quem entrar com a gente aqui em 2026 vai perceber mudanças na estrutura, né, do nosso curso de extensão. A gente trouxe a pós-graduação, porque de fato essa é uma expectativa sem nenhum tipo de romantização, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Leitura de cenário, eu fiz uma leitura de cenário, eu pensei eu fiz esse esforço, né, de entender como que essa leitura de cenário, o que ela traz de implicação para a nossa prática clínica. Então, por gentileza, esse trem me deu trabalho. Convido os amigos, engaja na live aqui, que eu vou fixar o tema dela para quem for entrando depois saber do que eu tô falando. O que vocês podem esperar da OP em 2026. E a gente, então, começa agora oficialmente aqui com o nosso conteúdo da live. Podem interagir, podem perguntar, podem me dizer se vocês tiveram também essa impressão, tá? Começando a falar um pouquinho sobre... Eu vou trazer aqui alguns dados demográficos, então por isso que eu tô olhando pro computador aqui. O que para mim vai diferenciar
psicólogos, tá? E peraí, deixa eu aceitar a Fabiana aqui. Hello! Hello, hello, hello. Ajeitar a luz ainda aqui. Boa noite! Boa Boa noite, pessoal. noite. Boa noite, Fá. Boa Desculpa o noite. atraso. Tranquilo, eu tô aqui falando que eu fiz um levantamento todo bonitinho da previsão para a OP em 2026. Não é previsão de Fabrícia Sensitiva, Fabiana Sensitiva. Não é, tá? São previsões baseadas em números. E aí eu estava começando a conversar aqui com o pessoal que o que, para mim, vai diferenciar os psicólogos nesse campo da orientação parental em 2026 não é necessariamente, prestem bastante atenção, pode parecer contraditório, porque a gente também oferece cursos para vocês, mas não, o que vai diferenciar vocês em 2026 não é somente ou simplesmente volume de conteúdo, tá? Volume de conteúdo que a gente sai consumindo com pouco critério, né? Achando, isso aqui pode me ajudar com os pais, isso aqui pode me ajudar com os pais, isso aqui também pode me ajudar com os pais. É de fato a capacidade de vocês atuarem clinicamente nesse campo, considerando o que está acontecendo no nosso momento histórico, tá? Quando a primeira disciplina, por exemplo, da nossa pós-graduação, é exatamente fazendo a contextualização do campo da parentalidade e mostrando para vocês quais são os condicionantes que afetam esse exercício no cotidiano. Então, o que vocês vão receber na clínica é a ponta, né, a ponta do iceberg, é o comportamento das pessoas, é o estilo parental, são as práticas educativas, mas tudo isso é atravessado, isso não está descolado do momento histórico que a gente vive, do campo social mais amplo onde aquelas pessoas estão inseridas, né? Aquela cultura, aquela sociedade, aquela comunidade também. Então, é muito importante que vocês estejam, e eu fiz esse exercício para trazer hoje para vocês, né? De mostrar o que aconteceu, ou o que vem acontecendo no nosso país nos últimos anos. Então, o primeiro dado que eu quero trazer é em relação ao número de divórcios, né? A gente teve uma pequena queda no ano de 2025, mas a gente ainda tem um número que é muito representativo. Então, em 2024, por exemplo, o Brasil registrou 428.300 divórcios. O que isso significa? Fabrício, mas eu não trabalho com casais. Ok, mas se a gente pensar que uma boa parcela dessas pessoas tem filhos, a gente tem aí um campo de atuação, uma demanda que pode estar reprimida, que pode estar sendo mal atendida, tá? Um trabalho que pode, uma necessidade de trabalho que pode estar sendo ignorado e, consequentemente, pessoas em sofrimento. E eu trago uma informação importante, que pelo menos aqui no Distrito Federal isso mudou. Eu não consigo dizer para vocês se isso é uma realidade de todo o Brasil, talvez até seja. Mas aqui no Distrito Federal, hoje, né, na verdade, finalzinho de 2025, decidiu-se que não é mais possível você fazer um divórcio extrajudicial se você tem filhos. Então, até o ano passado, era possível eu falar assim, não, vou me divorciar aqui agora já, resolver esse problema do meu relacionamento, e depois eu vou... aí depois eu vejo o negócio, eu vou para vara de família, ver negócio de guarda, negócio de convivência, pensão. Agora isso não é mais possível, né? Porque sim, eu não posso fazer uma coisa ali extrajudicial, rapidinha, de cartório, e depois resolver isso, que hoje a justiça entende que é o mais importante, que são esses acordos sobre como a gente vai conduzir a educação dessa criança, como é que a gente vai tomar decisões, né, se vai ser conjunto, se não vai ser conjunto, como é que vai ser a divisão desse tempo. Então, cada vez mais existe o reconhecimento, né? Na verdade, existe o resgate aí, né? Ou não sei se nem o resgate, porque antigamente a criança nem era o centro de nada, né? Mas cada vez mais a gente tem essa criança sendo reconhecida, adolescente, esses filhos sendo reconhecidos como sujeitos de direitos e tem sido dada a eles a centralidade, né, na tomada de decisões. Quando eu falo centralidade, não é que eles vão decidir. A centralidade a gente vamos sair, né? Nós vamos sair desse mundo adultocêntrico e vamos focar no melhor interesse da criança e do adolescente, que é o que está lá, né, no estatuto, que é o que está lá nas legislações. Então, isso é uma mudança importante. O que essa mudança tem a ver com a gente? Tudo. Tudo. Porque abre um espaço para a gente propor cada vez mais
soluções, né? Quando esses pais cheguem no judiciário para resolver a vida, que eles já cheguem muito mais conscientes, né, do que pode beneficiar a coparentalidade deles, do que pode proteger essas crianças também de possíveis conflitos. Então, é uma mudança recente, tá? Como eu falei, não consigo dizer para vocês, posso até trazer depois essa informação, pesquisar melhor. Eu sei que aqui no Distrito Federal, por exemplo, a gente já tem essa realidade, né? Não dá mais para os adultos tentarem resolver a vida e só depois olharem para as necessidades dos filhos. Eu acho que essa costura, Fá, é muito importante da gente, né? Talvez a gente precise fazer isso para quem não está na área da parentalidade. Essa costura tá. E o que que essa informação no que essa informação atinge a minha prática? Né? A questão é, se você trabalha com parentalidade, ou se você quer trabalhar com parentalidade, é importante que você entenda que isso vai chegar até você, né? Que é importante você saber conduzir, e a gente teve hoje um plantão de dúvidas que foi muito representativo e tem sido cada vez mais, né, Fá? Esse nicho de trabalho, essa temática, essa problemática tem aparecido com muita frequência nos plantões de dúvidas. Né? Então, isso reflete ali como isso tem chegado para os psicólogos. A gente tem ali um micro nicho ali, né? A gente consegue perceber essas mudanças. É claro que a Fabrícia vem com o conhecimento dela, né? E toda a experiência que traz, né, do trabalho com pais separados, e isso, obviamente, né, acaba refletindo nos nossos alunos. Mas eles trazem casos clínicos, e de fato são os que mais exigem, os que são de fato mais complexos. Eles trazem um nível de complexidade maior, eles trazem um nível de conhecimento que não é só o conhecimento da psicologia em si, então é importante que você entenda quais são os limites, né, jurídicos ali, o que isso está envolvido, o que essa mãe pode, o que esse pai pode, né, o que eles podem fazer juntos, quais são as opções que eles têm. Então, dessa forma é que essa informação impacta o teu trabalho como profissional de parentalidade. Ou Exatamente. atendendo as crianças, né? Porque quando você atende crianças e adolescentes, e ali todos os casos hoje do plantão eram de psicólogos que trabalham com crianças e adolescentes e que lidam com questões, né, muito sérias e que muitas vezes esbarram ali em posicionamento, a necessidade de um posicionamento firme e que, enfim, não é todo mundo que consegue manejar ainda, né? Exatamente, exatamente. E que essa capacidade também de manejar, essa segurança para manejar, ela não é adquirida só com conhecimento. Ela é adquirida também, ela é adquirida na prática, ela é adquirida com conhecimento, ela é adquirida quando a gente tem um método de trabalho, quando a gente sabe, né, o que a gente está fazendo. Então, a pergunta não é exatamente, né? Eu estava falando no início da live que eu recebi ao longo da semana muita gente perguntando: mas será que tem demanda? Eu estou querendo fazer transição de carreira, será que vale a pena nichar tanto para orientação parental? Gente, eu já superei essa pergunta, tá? Eu acho que a pergunta não é mais se vai ter demanda, é se vocês estão preparados, se eu e você estamos preparados para atender a demanda que já existe. Eu trouxe aqui um número, eu vou falar sobre outros assuntos que não são só parentalidade conflituosa, tá? Mas eu trouxe o número de divórcios. A gente tem uma realidade, saiu uma notícia bem recente, inclusive, que esse é o primeiro, 2025 foi o primeiro ano em que a gente atingiu um número representativo de guarda compartilhada, né? Quando a guarda era até então vinha sendo exclusivamente materna, né? Os juízes meio que na hora ali da tomada de decisão sobre a guarda, normalmente essa guarda era exclusiva materna, então a gente teve uma queda nessa realidade para realmente o aumento da guarda compartilhada. E isso muda o jogo, por quê? Porque guarda compartilhada não é meio a meio, necessariamente. Não é 50% comigo, 50% com o pai, necessariamente. Guarda compartilhada é coparentalidade, é comunicação, é acordo, é construção de rotina conjunta, é estabelecimento de limites, é conseguir também dar limites, né? É proteger esse subsistema coparental, enquanto o subsistema conjugal e relacional
às vezes, né, tem conflito, tá desandando. A gente tem um recorde, né, saindo aqui do campo também dos conflitos para trazer outros números para vocês, para mostrar aqui. Repito, a pergunta não é se vai ter demanda, a pergunta é se você está preparado para atender essa demanda. Então, tô aqui colando os meus dados, tá? 2025, os casamentos entre pessoas do mesmo sexo bateram um novo recorde, então o computador resolve apagar na hora que eu vou ler o número. Cadê o número? 12.187 registros, tá? Ou seja, as configurações familiares, elas estão se tornando cada vez mais plurais. Elas estão se complexificando, a gente tem cada vez mais arranjos. Se a gente voltar no número do divórcio, pensem o seguinte, que não são só pais ali que estão se separando, vão precisar dividir a coparentalidade, mas que talvez constituam novas famílias. E hoje a gente discutiu muito no plantão, né? Por exemplo, o lugar da madrasta, a questão das famílias, né, mosaicos, que a gente chama, né? As famílias que são recompostas. Então, são realidades, são complexidades de configurações familiares que estão aumentando, porque a gente tem aí muito mais liberdade nessas decisões, né, em relação a com quem eu quero estabelecer parceria. E isso exige da gente muito mais do que um conjunto de estratégias para ajudar os pais ali a lidarem com determinado comportamento desafiador, porque tá para além disso. Tá, por exemplo, hoje no plantão a gente discutiu a adaptação do adolescente, da criança a uma nova configuração familiar. A gente não, ou seja, com tudo que aquela criança ou que aquele adolescente já traz em termos de desafios de comportamento da idade, a isso se soma, por exemplo, a necessidade de uma adaptação a uma outra configuração familiar, ou a necessidade de elaborar aquela configuração familiar que é dele, que é diferente, né, da maioria das outras crianças com quem ele convive. Esses são desafios clínicos, gente. Esses são desafios da prática clínica. Isso não é uma coisa que eu decido se eu quero trabalhar ou se eu não quero trabalhar. Isso vai aparecer para vocês. E como a Fabi estava falando, eu decidi trabalhar com famílias em conflito, com pais separados, mas ainda que eu não tivesse tomado essa decisão de subnichar dentro da orientação parental, ainda assim eu poderia estar recebendo esses casos na minha clínica. E, na verdade, foi isso que me aconteceu. Então, eu comecei a receber uma demanda crescente desses casos, que me fez ter que parar, ter que estudar, ter que achar também uma forma de trabalhar que fosse mais leve para mim, né? E aí, a gente foi adaptando muitas discussões com os nossos alunos, entre nós duas, fomos adaptando a nossa metodologia também, mais ainda a essa realidade. E aí, foi a demanda que me levou para o nicho, não foi exatamente eu que estava aqui sentada e decidi trabalhar com isso. Mas ainda que, repito, ainda que eu não quisesse subnichar, eu falasse, não, sou aqui orientadora parental, ou sou psicóloga clínica de crianças e adolescentes, eu estaria recebendo, você vai receber crianças e adolescentes com configurações familiares plurais, com pais que divergem, né, com pais que... E aí divergem dentro e fora do casamento, tá? Eles podem... A gente tá falando aqui de conflito com pais separados, mas né, tem muito trabalho também. A Fabiana e eu, a gente estava até discutindo isso, né, Fabia? Um material que a gente quer produzir, que a gente quer trazer, sobre como que a gente pode ajudar os pais a construir um projeto parental, pais casados, né, pais que decidem ficar juntos, que decidem exercer a coparentalidade dentro da mesma casa, como é que a gente pode pensar e adaptar ferramentas que existem para pais separados, até para a gente pensar também a construção de um projeto parental mais consciente, para que eles estejam mais conscientes, na verdade, né? No exercício da parentalidade. Então, percebam, mais uma vez, a gente está trazendo números, a gente está trazendo uma leitura de um cenário que vem se modificando cada vez mais e que vai chegar, inevitavelmente, na minha e na sua clínica. E eu acho até que a Fabi vai poder falar melhor disso, porque é um tema que ela estudou mais. Então, não é que os pais, que aí eu também escuto muito esse discurso de senso comum, às vezes até entre os colegas, mas os pais deram uma piorada, né? A qualidade da parentalidade deu uma piorada, assim, parece que os pais estão mais inseguros, mas parece que eles vieram com eles isso, né? O que faltou alguma coisa ali
na infância deles, né, daquelas pessoas ali, daquele grupo específico. Então, pelo menos, eu não acho que, não é que os pais pioraram, é que a complexidade aumentou do mundo. E a Sim. parentalidade precisou acompanhar isso. Aí tem, a gente pode citar vários aspectos para essa fragilidade, né, que a gente, com qual a gente lida no dia a dia, enquanto pais e com os pais, né? A gente pode falar justamente dessas complexidades, da forma como a comunicação mudou, inclusive né, do aumento dos estudos, né, da ciência, o quanto que a ciência traz informações, a própria ciência psicológica, né, o quanto que traz informações que mostrando, né, os impactos da saúde mental na infância e quais são os resultados disso para a vida adulta. Então, isso de alguma forma, vai, além de tudo, né, um aumento significativo das doenças mentais, né, do adoecimento mental. Então, a gente tem aí diversos atravessamentos na parentalidade. Então, por exemplo, se eu tenho um aumento significativo de doença mental na vida adulta, isso naturalmente afeta a parentalidade, porque a vida adulta, né, ela é caracterizada pela vida, né, aquela idade fértil e a idade da parentalidade. Alguns escolhem não, né, não seguir esse caminho, mas a grande maioria segue por esse caminho. Então, obviamente, isso tudo afeta a forma como os pais lidam e se relacionam com os seus filhos, né? As relações mudaram de uma forma geral, né? Então, entre adultos e crianças. Entre crianças e crianças, a gente for estudar hoje, né? A geração ansiosa traz justamente toda essa mudança nessa dinâmica da infância. E, enfim, as dinâmicas relacionais, elas mudam conforme a sociedade vai evoluindo, né? Evoluindo no sentido temporal, não necessariamente evoluir, né? Algumas coisas não são, né? Algumas mudanças não são necessariamente evolutivas, mas conforme a parentalidade ela vai acompanhando essas mudanças, né? Então, por exemplo, quando a gente esbarra num aumento significativo de teorias relacionadas à saúde mental, quando a gente esbarra justamente nessa necessidade que o mundo muda, a gente acaba tendo uma necessidade de mudar as relações, né? Então, quando por exemplo, a gente tem essa queda, né, do patriarcado, né, das relações hierarquizadas, isso tudo modifica as relações como um todo. Né? Então, nesse movimento, a gente vê uma necessidade de respeito maior entre adultos, entre respeito maior entre adultos e crianças. Só que a gente não sabe como fazer isso. Né? Falando de uma geração aqui que é a nossa, é uma geração que foi criada ainda num modelo educativo, ainda a gente pode considerar tradicional e que tenta mudar esse padrão, mas que não sabe exatamente como. E aí tem várias teorias, né? E a gente não sabe para onde olhar, então eu posso dizer não ou não posso dizer não. A palavra não é proibida ou não é proibida? O que eu posso dar de limite? Até onde eu posso fazer? O que é certo? O que é errado? Então, isso traz uma insegurança absurda. E a gente vê isso, né, na prática, uma fragilidade enorme dos pais muitas vezes pedindo autorização para a gente do que pode, o que não pode fazer. A gente percebe, né, pais ainda num modelo autoritário, mas que estão ali nos buscando porque querem, porque talvez esse modelo nem funcione mais, né? Não é nem que eles queiram agir diferente. Alguns deles querem, outros que percebem que esse modelo não funciona de fato, não tem mais resultado. É, enfim, e a gente vai lidar com isso na nossa prática clínica, com esses pais fragilizados, com esses pais que não sabem exatamente o que fazer, com esses pais que estão diante de uma mudança de padrão, mas que não tem mais parâmetro, né? A gente vem as redes sociais aí também trazendo modelos de parentalidade que são modelos muitas vezes irreais, né? Que a gente que são inalcançáveis.
e modelos que muitas vezes vão trazer prejuízos para a própria criança, né? Que não vão produzir habilidades sociais que a gente espera. Enfim, a gente pode citar aí uma problemática enorme e especificamente falando do meu estudo relacionado à ansiedade, um aumento significativo, né, do percentual de adultos com doenças mentais e a grande maioria de ansiedade, e quanto que isso impacta, né, num excesso de controle, num excesso de preocupação, enfim. É uma bola de neve que a gente precisa estar preparado para lidar, né? Preparado para lidar, preparado para ler, para contextualizar aquilo tanto dentro dessa realidade toda que a gente está discutindo, quanto daquela realidade social que aquela pessoa vive, né? Então, que aquele pai, que aquela mãe vive, a gente precisa ter condições de ter essa visão crítica e de conseguir incluir essa visão crítica dentro da nossa compreensão diagnóstica, para que a gente consiga sair desses estereótipos rasos. Então, os pais pioraram, os pais de hoje são isso, são moles, são permissivos, são sei lá o quê, né? Porque isso dentro, você pode ter essa discussão na sua casa, nas reuniões, você enquanto pessoa, seu CPF. Agora, na hora que você entrar ali realmente com o teu CRP, você precisa ser capaz de fazer essa avaliação contextualizada, de construir, né? A gente tem uma ferramenta que se chama esquema diagnóstico da dinâmica familiar, então conseguir olhar para considerar na construção das suas hipóteses diagnósticas, esse cenário mais amplo onde essas pessoas estão inseridas. Então, será que a gente está falando, né, de uma mãe controladora? Controladora, sei lá, porque ela tem essa necessidade de fazer todas as coisas, é metódica e ela tem essa necessidade de fazer tudo do jeito dela, ou a gente está falando de uma mãe ansiosa? Onde a gente está falando, ou a gente está falando de uma mãe sem rede de apoio, que se sente muito pressionada a dar certo, a fazer aquele filho dar certo e, portanto, acaba apresentando um perfil mais rígido, mais autoritário. Então, não é que ela não seja capaz de dialogar, ou ela não queira dialogar, ou ela não queira levar a relação de uma forma mais leve, mas talvez ela se sinta tão pressionada socialmente, né, a estar num lugar de perfeição naquela função, porque ela está sozinha, por exemplo, uma mãe solo, que ela acaba, aquele é o comportamento que ela acaba apresentando ali na ponta final, né? Esse acaba sendo o recurso que ela utiliza. Então, cada história é uma história. A gente sabe disso quando você e eu, quanto psicólogos, a gente aprendeu isso, né? No início, assim, da faculdade. Cada pessoa é uma pessoa. Temos que olhar para as realidades individuais. Mas quando a temática é parentalidade, muitas vezes a gente não exercita isso. E a gente vai para essas discussões mais rasas, mais superficiais, sem fazer, por exemplo, uma avaliação de risco psíquico, né? Sem prestar atenção se, por exemplo, aquela mulher ou aquele homem, ele está tomando aquelas decisões porque ele está numa condição de vulnerabilidade, ou porque lhe faltam habilidades, enfim. Realmente, a gente aprender e ter ferramentas para fazer isso, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui com vocês, quando a gente construiu os nossos cursos, foi exatamente nesse sentido de instrumentalizar vocês para sair dessa análise rasa. Aliás, aproveito para falar que teremos uma aula aberta esse mês, então não sei quantos de vocês sabem, tem muita gente nova, mas a gente lançou, né? Tá rolando aí já a primeira turma da pós-graduação em psicologia clínica aplicada à orientação parental. Então, a gente está aí começando a formar os primeiros especialistas, de fato, nesse campo. E a gente vai ter uma aula aberta da pós, uma aula magna, no dia 21. No dia 21 agora de janeiro, a gente tem... Essa aula vai ser aberta, né? Não vai ser só para os alunos da pós vão participar, mas vocês também vão poder participar. Então, fiquem atentos aí que a gente vai... ao longo dessa semana, dando todas as informações, as instruções para vocês se inscreverem, tá? Vai ser muito bacana para a gente continuar essa discussão e para vocês perceberem, né, isso que a gente está trazendo aqui, o quanto que tem campo de trabalho. E aproveitando uma coisa que a Fabi falou, que é essa difusão maior, até com a própria internet, com as redes sociais, essa difusão maior da informação. Claro que nem sempre é uma informação de qualidade, mas as pessoas acabaram tendo muito mais acesso, né, a isso que a gente chama de evidências científicas em todos os campos de conhecimento, inclusive da psicologia. E o que a gente talvez não esteja se ligando é que
esse movimento todo de disseminação da informação, ele tem os seus perigos, ele tem os seus riscos, mas ele tem sido muito legal e eu percebi muito mais esse movimento em 2025, tá? E a gente vai colher os frutos disso talvez agora, daqui para frente, que é tem sido dado um recado cada vez maior assim para as pessoas, que é a pseudociência não é uma alternativa, ela é uma coisa arriscada. Então, eu acho que isso tem muitos perfis sérios trazendo essa perspectiva, né, do cuidado que a gente precisa ter com a pseudociência, que ela não é tão inofensiva assim. Então, e claro que é um campo delicado, porque a gente tem, às vezes, a gente tem em muitas famílias, por exemplo, aí aquelas sabedorias milenares transgeracionais do chazinho que cura isso, que resolve aquilo. Claro, isso não vai deixar de existir, mas olhando para o mercado e olhando para as nossas oportunidades de trabalho, isso é bem interessante, tá? Que cada vez mais em todas as áreas da saúde as pessoas estejam chamando atenção para o risco que é a gente trabalhar a partir daquilo que não é validado, daquilo que não foi realmente testado e pensado e tem evidência de que funciona, né? De eficácia. E um exemplo disso é o movimento legislativo que a gente tem, que é o que mais recente, que tá acontecendo para vedar, por exemplo, a constelação familiar, o uso da constelação familiar no âmbito do Poder Judiciário. E aí eu não vou entrar no mérito se funciona, se tem gente séria. A gente conhece gente séria que estuda, a gente conhece gente séria e seguimos pessoas sérias que trabalham com isso, mas quando a gente está falando do uso disso, por exemplo, no âmbito institucional, que é o Poder Judiciário, não sei se quantos de vocês sabem, mas até bem pouco tempo, né? Na verdade, até bem pouco tempo não. Ainda está rolando isso, tá? O movimento legislativo é para vedar. Mas juízes mesmo, né, davam sentenças, né, canetavam, como a gente chama, eles davam sentenças no sentido de indicar, né, a constelação familiar dentro dos processos como uma estratégia de resolução de conflito ou de trabalho com pessoas que sofreram violência ou que provocaram violência. E o fato da constelação familiar não ser reconhecida como uma prática científica dentro da psicologia deixava a gente num lugar de bastante delicado. Porque quem estava ali trabalhando de fato com os parâmetros científicos e reconhecidos muitas vezes não tinha espaço. Então, todo esse movimento que tem acontecido em todas as áreas, eu estou trazendo esse exemplo da constelação porque ele nos afeta diretamente. Fabi, eu já até falei isso numa outra live, a gente tem um artigo aqui nesse livro, que é Novos Caminhos no Direito das Famílias, Práticas Interdisciplinares e Justiça Centrada nas Crianças. Então, aqui a gente tem um capítulo onde a gente vai falar exatamente como o método APP, que é como a gente chama o nosso método de orientação parental para psicólogos, como é que o método APP ele pode ser utilizado de uma forma bacana, né? Como que ele pode ser uma alternativa ali para que a gente trabalhe ou para que a gente evite que os conflitos, né, cheguem no judiciário, para que eles possam ser resolvidos de uma maneira extrajudicial, né? Como é que o trabalho clínico pode contribuir para minimizar aí o litígio entre esses pais. E isso é muito importante. Então, assim, quando a gente tem uma prática que não é reconhecida começando a sair de cena, a gente tem espaço para apresentar o nosso trabalho, que vem sendo fundamentado de uma forma científica. Isso eu estou falando da constelação, mas a gente vê esse movimento acontecendo em vários outros campos da saúde. Então, cada vez mais a pseudociência tem sido mostrada, tem sido retirada de cena, né? As pessoas têm apontado muito mais o risco da gente seguir modinha, da gente seguir dica de internet, da gente seguir estilo de vida de influencer. Cada vez mais os profissionais têm apontado os riscos dessas práticas e isso abre abre uma lacuna. Se a gente vai ocupar essa lacuna de uma forma bacana, é o que a gente está tentando motivar vocês a fazerem aqui em 2026, porque demanda a gente tem, espaço cada vez mais a gente tem tido, e eu particularmente, né, como a Fabi falou, eu sou bem atuante nessa área do direito das famílias, aqui em Brasília, sempre que eu posso, eu troco ideia com os advogados, e eles me perguntam, tá, mas o que eu posso botar no processo? Eu quero sugerir que a família faça isso aí que você faz.
que eu posso botar no processo? E aí eu falo com eles, né? E aí, ó, já tô dando já tô abrindo, tentando abrir o caminho aí para os nossos alunos fundadores da pós. Porque eu sempre peço para colocar que o acompanhamento, né, que esses pais precisam realizar acompanhamento com um profissional de psicologia especializado nas questões da parentalidade. Então, eu sempre peço, né? Então, às vezes, eles modificam um pouquinho, eles usam umas expressões diferentes, mas que mais ou menos vão indicando a mesma coisa, que é um especialista em coparentalidade, um especialista em parentalidade. E, gente, parece que não, mas isso aparece. Não sei quantos de vocês estão acostumados com isso, mas né, tem alguma vivência. Eu não sou psicóloga jurídica, tá? É só, eu estou dizendo realmente da minha prática clínica, da minha perspectiva clínica, do que eu observo e do que a gente está tentando construir. Mas os advogados, eles se baseiam muito nas peças dos colegas. E eles olham muito o que os juízes vão decidindo nas varas. Então, basta que um juiz decida por indicar o trabalho de orientação parental, que tem uma galera que vai seguir aquele movimento e aquela tendência. Então, isso a gente vem conseguindo construir, né? Pelo menos aqui no Distrito Federal, a gente está tentando levar isso para outras varas, para que isso realmente tome uma proporção, né? Óbvio que a gente não está fazendo isso sozinha, né? A gente tem, por exemplo, a Elza, que é uma parceira nossa, que dá aula na nossa formação, né? Que trouxe para o Brasil a ferramenta, né, do plano de parentalidade, que a gente também já ensinou para os nossos alunos, que a gente utiliza bastante. Então, a gente tem, os psicólogos sérios têm trazido, né, têm mostrado como é que a gente traz a ciência psicológica para dentro das instituições, e aí eu estou falando do judiciário, mas a gente pode pensar a escola, a gente pode pensar hospital, a gente pode pensar assistência social. Como é que a gente traz a psicologia com toda a sua fundamentação para realmente oferecer soluções, né? Para que as pessoas não precisem recorrer à pseudociência, a profissionais que não são qualificados. Agora, não basta a brecha abrir, não basta a oportunidade aparecer se a gente não tem profissionais qualificados para ocupar. Hoje, ainda bem, graças a Deus, e ao trabalho que a gente vem construindo há mais de 5 anos, hoje a gente já tem uma rede de profissionais da nossa comunidade, nosso time APP, que a gente consegue fazer essas indicações quando essas demandas chegam para a gente. Mas a capacitação dos profissionais ainda está muito aquém. Porque, como eu estava falando antes, não deveria ser opcional, né? Sim, e Ter esse até para quem conhecimento. já é atuante, né, Fá? Para quem já é atuante, para quem já está na clínica infantil, as exigências estão aumentando. Exato. As complexidades estão aumentando e as exigências estão aumentando. Então, se você não estiver preparado, você vai ficar para trás, vai perder, vai começar a perder clientela, porque, né, se eu vejo que, assim, eu ainda vejo, né, muitos pacientes meus que às vezes compartilham, né, que compartilham atendimento ali com outros profissionais, muito nesse contato com os pais, e por isso eles acabam precisando buscar um profissional de orientação parental, quando eles podiam ter isso, né, num mesmo profissional. Então a gente ainda vê muitos profissionais despreparados para esse engajamento dos pais, para esse compartilhamento, para de fato orientá-los, ajudá-los a lidar com a questão ali que é trabalhada na psicoterapia, e muitas vezes trabalhando numa velocidade muito aquém do que poderiam, quando isso é feito com um trabalho com a criança e com os pais em conjunto. Tá? E quando a gente faz isso de uma forma firme, segura, quando a gente está ali diante de uma complexidade de pais em conflito, e a gente lida com segurança, a gente traz para eles também essa segurança, essa firmeza de que é possível, de que por mais que esteja nesse momento, isso, né, aquela relação esteja muito difícil, ela pode ser trabalhada, e ela vai ser trabalhada ali para você. Quando a gente passa essa segurança, aí sim a gente garante esse bom atendimento, a gente garante indicações e a gente garante a qualidade do nosso trabalho. Então, e talvez essas são questões que não aparecessem tanto, né, há 10 anos mais ou menos, né?
mas que hoje, né, se faz necessário, que não tem jeito, a gente precisa se atualizar, né? Todos os profissionais, principalmente no campo da saúde, a gente precisa se atualizar, porque a saúde, principalmente a saúde mental, ela precisa acompanhar as mudanças sociais, né? Porque elas estão totalmente ligadas e relacionadas às mudanças sociais. Então, é muito importante que você aí, que já atende crianças, que já atende pais, esteja preparado. A gente não está nem falando daqueles que querem atender, mas também daqueles que já atendem, mas que não se sentem preparados. E você sabe do que eu estou falando, porque eu já estive nesse lugar, né? Há 15 anos atrás, essa fragilidade começava a aparecer, né? Até um pouco mais de tempo, assim, uns 17, 18 anos atrás, essa problemática, essa fragilidade começava a aparecer e eu não sabia, não tinha ali habilidades para lidar com aquela fragilidade, e eu parei de atender crianças porque sem muita consciência, né? Eu achava que as coisas não davam, que só aparecia caso difícil para mim. Mas na verdade, a minha dificuldade era de lidar com essa fragilidade que começava a aparecer na clínica. E que, ao mesmo tempo, ela não tinha lugar ainda nas formações, né? Eu tenho certeza hoje que as formações em psicoterapia infantil, elas já trazem o tema da parentalidade de uma forma muito mais presente, né? Mas ainda assim, sem técnica, né? Porque o campo da parentalidade é um campo enorme de estudo, né? Então, ainda não tem esse espaço que a gente precisa para que os profissionais tenham e demonstrem a qualidade que os pais precisam. Exatamente. Então, já caminhando aqui para o final, o que a gente tem para dizer para vocês é o seguinte: a clínica da parentalidade vai crescer, mas ela vai cobrar o preço de quem está trabalhando sem estrutura, de quem está trabalhando no improviso, como a Fabiana falou. Hoje, o campo está ficando muito mais exigente. Os pais, eles estão mais exigentes, onde é que eles gastam esse dinheiro, em que eles estão investindo. E a clínica com pais, ela vem mostrando que ela precisa de processo. Não dá mais para trabalhar com os pais com aquelas conversas soltas que disseram pra gente que funcionavam. Então, não, você chama os pais para uma devolutiva a cada X tempo e você fala para ele lá, você dá informações sobre a criança. Gente, isso eu posso fazer num relatório descritivo. Se eu chamo a pessoa para o setting, eu preciso ser capaz de observar, de identificar os casos em que aquele encontro ele pede continuidade, né? Eu preciso apresentar um formato que sustente, que acolha a demanda, que sustente ali a dor, né, ou a queixa, pelo tempo necessário e suficiente para que a gente consiga pensar boas soluções, boas intervenções para aquele caso. Então já não basta mais essa conversa solta. O trabalho com os pais exige processo, mesmo dentro do atendimento da criança e do adolescente. Muitas vezes a nossa função ali vai ser traduzir, vai ser mediar a comunicação, né? Vai ser traduzir, que o que eu estou dizendo é um comportamento ou um sintoma que aqueles pais não estão conseguindo compreender, não estão conseguindo manejar, não estão conseguindo, não se veem capazes muitas vezes de lidar com aquilo. Eu tenho atendido muitos pais de adolescentes que vem trazendo essa percepção, né, de baixa autoeficácia. Então, eles não se percebem capazes de estar ali naquela função de pai e mãe de um adolescente, de pai e mãe de um adolescente que está usando droga, de pai e mãe de um adolescente que resolveu transar com 13 anos, de pai e mãe de um adolescente que é adotado e que agora está querendo saber quem é essa família, quem é essa família biológica, enfim. Então, não é também só sobre eles estilo parental, saberem ou não manejar o comportamento do adolescente, é sobre eles se perceberem ou não capazes, inclusive, de estarem ali naquela função. Então, como eu falei, a clínica da parentalidade vai crescer, mas ela vai cobrar o preço de quem está trabalhando sem estrutura. E aí, quando a gente fala de cobrar o preço, não é uma ameaça, não, gente. Assim, não é alarde que a gente quer fazer. É realmente nesse sentido que a Fabiana falou. Muitas vezes, o preço é uma clínica esvaziada.
tá? É um processo que do nada, os pais tiram o adolescente ou a criança. E aí você não entende por que aquilo aconteceu. E aí sabe por que a gente... E a gente não tá aqui falando da nossa cabeça, não, tá? É porque esses pais, normalmente, depois eles vão chegar pra gente ou pros nossos alunos com essa queixa do tipo, cara, eu levava naquela psicóloga e a psicóloga não me falava nada, a psicóloga nunca me chamava, o psicólogo nunca, né? Eu fui e ele ficou me falando do desenho da criança, ou me falando um monte de termo técnico, sem efetivamente contextualizar. Mães e pais que chegam pra gente e falam assim, gente, eu só queria que ela me desse um norte de como eu acesso meu filho. Do que eu posso fazer, de como que eu posso, né? Então, às vezes, esses pais que vocês consideram completamente desinteressados, mas eles não têm interesse. Eu também me pergunto o quanto que vocês têm ferramentas, técnicas, instrumentos para, de fato, fazê-los se interessar em serem colaboradores desse processo, tá? Nunca é. A gente precisa sair dos extremos, gente, né? O mundo está mostrando pra gente que a polarização não funciona. Então, a gente precisa sair desses extremos e buscar entender, por exemplo, uma clínica. Por que a minha clínica está esvaziada? Por que antes eu atendia? Nossa, eu estava acostumada, ou eu tenho uma colega ali do lado, ela está com a clínica. Essa semana, hoje, na verdade, uma colega estava falando comigo, porque, nossa, eu sofri muito agora no final do ano, e a minha clínica deu uma super esvaziada. E claro, nunca é por um motivo só, a gente sabe que já é uma época do ano mais delicada, né, para os autônomos de uma forma geral. Mas eu tô conversando com vocês desde o final do ano passado que já é o segundo ou terceiro ano em que essa época de fim de ano, início de ano, é a época em que eu mais recebo demanda de orientação parental. Isso não é à toa, isso é uma construção de posicionamento. Isso é um aumento da consciência, por exemplo, né, dos meus pacientes, que acabam me indicando outros pacientes, dos meus colegas, um aumento de consciência de que esse período é uma janela de oportunidade, às vezes, para a gente iniciar o ano de uma forma diferente, se relacionando de uma forma diferente com aquele filho, tomando decisões diferentes em relação à educação daquele filho. Então, vamos sair também dessas falas meio, aí sim, meio previsão, meio profecia, né? Dessas falas meio proféticas, assim, de final do ano é ruim, né? Final do ano todo mundo some, início do ano sei lá o quê, porque não necessariamente é a realidade. E para mim, esses últimos anos vem me mostrando que no campo da OP isso não precisa, de fato, ser uma realidade, porque, gente, a demanda está aí. Então, as famílias mais complexas, desafios maiores no exercício da coparentalidade, uma infância, né, que é muito digital, que é uma coisa que não se tinha, a gente nem discutiu muito isso, mas, por exemplo, um desafio da parentalidade pós-moderna, né, essa parentalidade que a gente vive, é, por exemplo, o monitoramento digital, o letramento digital, que era um desafio que não se tinha, gente, nem quando eu, na verdade, quando eu me tornei mãe, há 11 anos atrás, eu ainda lidei pouco, eu pensava, essa questão não era uma questão que me parecia, né, apesar de já ter smartphone, YouTube, tudo mais, mas não me parecia ser uma questão com a qual eu teria que lidar. Então, ao longo desses 11 anos, veio a proibição do uso de celulares na escola, a gente vê movimentos cada vez maiores de conscientização para se adiar a entrada em rede social. A gente tem agora não, né? Nos últimos anos, os primeiros estudos consistentes e relevantes mostrando os prejuízos cognitivos, sociais, emocionais, né? Que essa galera que cresceu com o uso de smartphone está vivenciando, ou seja, é uma realidade muito do nosso tempo, né? É uma realidade que é um desafio para os pais, sim, porque, gente, eu, por exemplo, estava falando isso até com meu marido, eu falei, gente, a gente é uma geração que a gente devia ser mais valorizada. Porque a gente nasceu na era do papel, aí no meio do caminho a gente foi pro computador e aí, né, eu comecei a faculdade fazendo trabalho em papel ao maço. Aí, um pouquinho mais pra frente da faculdade, já podia entregar lá, impresso, não sei o que lá. E agora a gente tem IA ainda, né, para se adaptar à quantidade de fake news que circulam. Então, não dá para achar
que isso é um desafio individual. Isso é um desafio coletivo, isso é um desafio que chega para a parentalidade. Então, nosso convite para vocês, assim, olhar nesse início de 2026, assim, olhar o que na clínica de vocês já é bom, o que já funciona, mas o que ainda está sem método, sem critério, sem direção, sem essa adaptação realmente às reais demandas das pessoas. Porque às vezes a gente se queixa de escassez, de uma clínica que não está sustentável, de pessoas que não querem pagar o valor que a gente cobra. E ao longo da semana, eu conversei com muita gente com essa história dos materiais que vocês estão adorando. Eu realmente vou ter que automatizar, gente, porque agora não tenho mais dedo para ficar respondendo todo mundo. Mas está sendo muito legal conversar e entender quais são os desafios que vocês, enquanto profissionais, estão enfrentando. E muita gente me trouxe esses aspectos, né, mais específicos da carreira. E a gente precisa olhar com crítica para isso. Se a nossa falta de método, se a nossa falta de embasamento nesse campo do conhecimento especificamente, que é a parentalidade, de alguma maneira não está sabotando, né, o nosso negócio. Se realmente a gente está ficando aquém. A gente não está oferecendo solução para os problemas da atualidade. A gente está oferecendo solução velha para problema antigo que não existe mais. Tá? Então, era isso que a gente queria conversar com vocês e trazer essa reflexão para vocês nessa primeira live do ano e fazer esse convite para vocês seguirem com a gente discutindo seriamente as questões da parentalidade. A gente tem agora no dia 21 a aula magna da pós-graduação em psicologia clínica aplicada à orientação de pais, e sempre eu faço questão de dizer o nome completo. Ela tem uma sigla, mas eu sempre faço questão de dizer o nome completo, porque esse nome foi altamente debatido internamente. Porque a gente queria exatamente transmitir essa ideia de que era psicologia clínica, né? De que não era só ali um conjunto de estratégias que a gente ia ensinar para os pais, não é só educação positiva, não é só disciplina positiva, não é só né, uma colcha de retalhos. A gente queria mostrar realmente que a gente quer, né, formar especialistas realmente, psicólogos clínicos que possam atuar de uma maneira ética, técnica, fundamentada, com as questões da parentalidade, independente da forma, né, ou do caminho pelo qual elas cheguem no consultório. E aí, agora, dia 21, a gente tem uma aula magna da pós-graduação que vai ser aberta para vocês também poderem participar, assistir, tem um gostinho ali do que rola lá dentro, tá? E aí, fiquem antenados, porque a gente vai estar, a partir dessa semana, divulgando todas as informações para vocês se inscreverem, certo? É isso, gente. Vamos finalizando por aqui nossa live da semana. Semana que vem estamos aqui nesse mesmo bate-local, né? Nesse bate-horário, para a gente conversar mais sobre orientação parental. Beijo, gente. Beijo. Até semana que vem. Tchau, tchau.